Olá, sou Ricardo Baracho, Demotorizei. É um prazer tê-lo aqui nesse momento, desse vídeo aqui. E nesse mês de março é um mês muito especial para o Demotorizei. É um mês de aniversário. E com muita gratidão, temos aqui a você uma palavra, né? Você que adquiriu nossos cursos, você que curte nossas lives, você que nos acompanha, nos dá um apoio. E nesse tempo especial de aniversário, pensamos o quê? O que poderíamos oferecer como gratidão a todos que nos assistem, nos acompanham? Pensamos então em deixar aqui esse vídeo, com essa aula, com essa interlocução chamada O Lugar do Analista no Percurso da Análise, que eu te convido a assistir na sequência. Vamos lá então começar esse momento muito importante, essa questão do lugar do analista no percurso da análise. Então vamos começar a falar um pouco sobre isso nesse tempo aqui que iremos trocar algumas ideias. Isso é muito importante. Vamos lembrar então da seguinte questão que Lacan bem estabeleceu. Acho que a primeira coisa é essa frase que é muito clássica no trabalho lacaniano, quando ele disse que o ser humano se constitui na relação com o outro através da linguagem. Então, aquela questão muito importante que já sabemos, aonde o ser humano precisa de um esquema mental mais evoluído, alguém que faça aquela função do outro, o primeiro outro com O maiúsculo, que é a figura da mãe, para que nessa relação, nessa interação, ele possa, no caso o bebê, se desenvolvendo e com o tempo se constituindo um sujeito. Ele é nomeado e ele é um outro em relação à sua mãe. Então, com o tempo, ele vai se constituir como um sujeito separado dessa pessoa. Mas é muito fundamental essa primeira interação, porque sem a mesma ele não vai ser um sujeito. Então, isso aqui é muito inicial do trabalho do Lacan, é muito assim importante ter essa concepção para que possamos continuar e a entender logo depois o nosso papel enquanto analista, o nosso lugar nesse percurso. Então, nessa questão de sermos constituídos na relação com o outro através da linguagem, temos aqui algumas questões bem interessantes. Temos uma foto aí do recém-nascido e temos uma foto também de uma certidão de nascimento. Então, isso aqui temos o que de aprendizado? Nós nascemos na expectativa do outro, isso é muito tranquilo de se saber, né? Tranquilo que eu digo assim, de comum, né? Porque dependendo dessa expectativa, a pessoa poderá ter muitos problemas, ainda mais em ter que atender essas expectativas e, com isso, colocar lá para baixo a sua essência. Mas isso acontece, nascemos sim na expectativa de um outro, e aí esse outro vai nos nomear, é o nome que vai na nossa certidão de nascimento, o nome que eu posso gostar ou não, o nome que pode até ser motivo de análise do seu futuro analisando, mas recebemos sim um nome, e assim, e além desse nome que a gente recebe, nós vamos aprender então várias palavras, né, nossa língua materna, que é a língua portuguesa, então palavras que vão explicar aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero explicar. Então, aprendemos várias palavras através de uma língua materna, que no caso aqui é a língua portuguesa. É interessante, né, que falemos para que possamos nos apresentar na sociedade, nos apresentar no mundo, só que uma coisa interessante que a gente aprende com a psicanálise é que nem todas as palavras vão conseguir expressar aquilo que realmente eu quero, que eu penso, que eu sinto, que eu imagino e coisas nesse sentido. Então, as palavras vão ter assim um limite para poder nortear o meu desejo. E o que nos ensina a psicanálise, e Lacan falava muito isso sobre também, a ideia de que quando a palavra vai falhar, então, ela vai, então, ter no seu lugar o sintoma. A palavra vai falhar. Por exemplo, quando a pessoa no setting ou fora do setting, ela diz que não consegue explicar o que está sentindo, faltam palavras para nomear aquilo que se passa, uma alteração corporal, uma alteração ali na sua mente, alguns pensamentos, e alguém do lado, o interlocutor ou analista, pergunta: o que está acontecendo com você? Explica o que passa com você. E a pessoa fala assim: eu não sei explicar o que acontece. Então, nessa hora, quando a palavra falha em dar esse sentido, essa explicação, então temos aí o sintoma que toma lugar. É o sintoma que vai ao consultório, é o sintoma que vai nesse lugar da pessoa
para mostrar que alguma coisa que não é boa está acontecendo com ela. Então, a gente vai ver que o sintoma tem um importante papel na vida do analisando, na vida de qualquer pessoa, na verdade. Então, o sintoma, como está escrito aí, ele acaba sendo, ele toma o sujeito, né, como fonte de um questionamento de si mesmo. Então, o sintoma é uma outra maneira adotada pelo sujeito para questionar a si mesmo, para mostrar que alguma coisa está acontecendo, por que isso acontece comigo, por que eu estou me sentindo assim. Então, o sintoma é um modo de acontecer, de fazer um questionamento. Então, quando o seu analisando está com um sintoma e não sabe explicar por que ele está tendo isso, então é uma maneira de ele se questionar. Então, guardemos isso, que o sintoma é um questionamento. E a pessoa não sabe, então, por quê, não, onde que vai dar isso, e é por isso que ela vai na análise, para poder, então, entender o que o sintoma quer dizer na sua vida. O sintoma, então, na análise, não é um fim em si mesmo. O sintoma, na verdade, é um meio para um fim. Ele vai levar em algum lugar. Aí o analista vai escutar o analisando e vai escutar o analisando para que ele se escute. Sempre aquela questão. O analista escuta o analisando para que este se escute e, uma vez se escutando, ele possa encontrar em sua vida novas possibilidades. A questão sempre é essa. Então, você acolhe o discurso queixoso do analisando, porque ali está realmente um questionamento de como que está a sua vida, por que que eu estou passando por isso. Então, para que isso aconteça também, é importante uma coisa ligada ao desejo. Como está escrito aí, a psicanálise não é tão somente uma questão de necessidade, porque as pessoas falam por aí, né? Ah, você precisa de análise, você tem que fazer terapia. É sempre um outro tentando mostrar o meu caminho, né? Para o outro, eu preciso, eu necessito de terapia. Pode até ser, mas pode não ser também. Ou a própria pessoa fala isso, né? Ela entende que ela necessita de terapia, mas a questão não é só necessitar. Como está escrito aí, a análise passa pela questão do desejo. Uma necessidade, ok, mas embasada e alimentada pelo desejo, porque sem desejo a análise não é possível. Então, sem que a pessoa queira, não vai ser possível. Ela pode até reconhecer que há uma necessidade para fazer análise, mas ela não tem um desejo que a movimenta a ir em direção ao analista, a começar a falar e a começar a colocar alguma coisa. O interessante é que na primeira sessão, você, analista, possa perguntar para o analisando qual que é o seu desejo, o que você deseja estando aqui. O que acontece com você, é claro, e diante do que acontece, você pergunta o que você deseja a partir daquilo que você nota como necessidade, como demanda na sua vida. Então, o desejo é a mola propulsora da análise, e sem desejo, as coisas não vão acontecer. Sem desejo, a análise não se movimenta. Mas, Baracho, não vai ter depois na sessão a resistência? Sim, vai ter resistência. Ela vai tentar minar esse desejo no percurso da análise. Então, você não vai fazer assim, ah, então tem resistência, então não tem mais desejo, pode ir embora. Não, ela continua, porque vai acontecer realmente essa luta, resistência versus desejo de fazer análise. Mas olha só que coisa bem interessante aqui, né? Essa autora francesa, psicanalista, Marie-Hélène Brousseau, ela fala uma frase bem interessante que tem a ver com esse momento assim de desejo versus resistência versus não desejo do analisando. Olha só essa frase que essa caríssima analista nos compartilha. Ela fala o quê? Abre aspas. Alivie-me, mas sobretudo não toque em nada. Não toque em meu ser de sujeito, isso é, não toque em minha fantasia. Quero alívio e basta. Mas não conte com a minha participação. Por incrível que pareça, o analisando, ele, embora fale que quer estar ali, que é um livro aberto, que quer fazer análise, que até coloca um desejo bem importante em fazer análise, mas mesmo assim
o analisando vai ter um movimento inverso dentro dele, que é o que a Maria Helene acabou de colocar aqui. Eu quero alívio, eu quero melhorar, mas não conte comigo. Então, é aquele momento onde o analisando vai colocar 100% da responsabilidade de um chamado alvo, de uma chamada cura, numa análise, de uma resolução de um problema, 100% nas costas do analista. Aí você, analista, que talvez não está em dia com a supervisão, ou com a análise pessoal, pode falar assim, nossa, ele jogou em mim uma grande responsabilidade, eu tenho que corresponder a isso, porque eu estou sendo pago, porque eu detenho um conhecimento, e eu tenho que corresponder a essa vontade, a esse desejo do analisando. Pode parar com esse pensamento, não faça isso. Analista não está para corresponder a nada de um analisando. O analista vai estar para escutar e levar o analisando a se ouvir. Então, isso aqui é muito comum. Ele quer ser ajudado, mas não quer ser tocado. Ele quer alívio, mas não quer participar. Isso é normal, ok? Isso é comum por parte de um analisando. Faz parte do processo. Faz parte do processo analítico ele não querer colaborar. Olha só essa foto aqui para descontrair. Então, analisando muitas vezes, ele vai chegar falando que tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo bem bacana. E ele chega à terapia dizendo que tá tudo bem e não tem nada para falar. Aí você começa a colocar algumas coisas, perguntar. A sessão que parecia que não tinha nada para falar é a sessão que tem muito conteúdo. E ao final, ele pode colocar assim, no caso, analisando, né? E eu que pensei que não tinha assunto hoje. E eu que pensei que não tinha nada para falar. Tem. Porque a pessoa pensa que sessão de análise é tão somente falar as tretas, é falar as confusões, é falar o que deu errado, é falar o que não está bom. Não é bem assim. Porque lembra, analista, você vai escutar o que a pessoa diz através do que diz. Então, a sua escuta é fundada no inconsciente do analisando. Então, você vai escutar o que ele diz através do que diz, e você coloca isso, que não é por a sua opinião, mas é colocar o que você está escutando para que ele possa se escutar e ver o que ele pensa disso. Olha só o que você falou agora. O que você pensa disso? Olha o que você acabou de falar. O que você acha disso? Então, é nesse sentido, tá? Então, não pense que a sessão tem tão somente a ver do analisando, ter aquela linda iniciativa de contar, 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 tão somente coisas negativas. Qualquer coisa, embora ele fale de um outro, ele está falando dele mesmo, tá? Então, a questão é essa. Para podermos entender essa questão, eu vos trago aqui esse conceito bem interessante do Lacan, que é a chamada síntese lapidar do Lacan, que é em 3 momentos que acontece isso, tá? 3 momentos que pode variar na duração cada um, pode voltar ao primeiro, pode adiantar para o terceiro. Não fique pensando assim, uma coisa estanque. Mas ela acontece. Então, olha só. No chamado primeiro momento de uma análise, como está escrito aqui, o analisando vai falar bastante dele, ou pode falar de um modo mediano, mas vai falar dele. E nesse momento aqui, ele vai falando dele, porque lá na sua cabeça, ele não está assim, ainda entendendo que ele está falando com um analista. Ele está falando para alguém que está na sua frente, com um profissional, ok? É um profissional, é um psicanalista, é um terapeuta, mas lá no fundo do seu pensamento, do seu inconsciente, ele não está falando ainda com um analista. Então é o momento da catarse, dele falar, aí você fala assim, analista, né? Nossa, naquela primeira sessão dele, ele falou pra caramba, nem consegui respirar ali na hora junto, ele falou bastante, ou nem falou tanto, mas ele falou, se soltou como nunca, ele falou de um modo bem importante nesse sentido. Então, nesse primeiro momento, o analisando está falando de si, mas não está falando com o analista. Ele está falando de maneira livre, de maneira bem assim, espontânea, faz parte, tá? O analisando fala de si, mas não fala com o analista. Depois vai chegar o segundo momento, a análise já caminhou
algumas sessões, já se aprofundou algumas coisas, ele contou algumas coisas que ninguém sabe, só você, analista, sabe. Aí começa uma questão super egóica, de resistência, a tomar aquela presença, aí vem um segundo momento da síntese lapidar, que é o quê? O analisando não fala mais de si, ele pensa, mas ele não fala de si, porque ele está vendo que ele fala com o analista. O que ele pensará de mim? O que ela, doutora, analista, pensará de mim com essa fala? Então, analisando, começa a escolher os assuntos que ele leva para análise, embora ele possa ainda colocar muita coisa ligada à demanda, à sua queixa, mas ele começa a projetar alguma coisa ligada ao que o analista vai pensar dele. Então, nesse momento, ele começa, na visão dele, a não falar de si, porque ele vê que está falando com o analista. Aí ele quer mostrar para o analista que ele está bem, que ele é disciplinado, que ele é correto, ele quer agradar o analista e aquela coisa toda. Mas aí você vai lembrar, analista, que por mais que o analisando saia de um assunto que você fala assim, esse é o assunto, mas ele fala de outro, ele troca, mas nunca o analisando vai deixar de falar de si mesmo. Guarde isso, tá? O Pedro pode falar do Paulo o tempo todo, mas o Pedro fala de si mesmo, embora fale do Paulo e embora fale de qualquer pessoa. Tá compreendido isso? Então, essa questão. Então, você não fica pensando assim, agora ele saiu do foco, agora ele está fugindo. Não necessariamente. Se você escutar, fique atento, a escuta fundada no discurso do analisando, a escuta fundada no inconsciente do analisando, você vai ver que ele continua em análise falando dele, embora fale de outras pessoas e de outras coisas. E nessa hora você vai perguntando também: é? O fulano? É? Aquela situação? O que você acha disso? Quando você pergunta, explorando o sentimento da pessoa, você está levando a pessoa a se colocar, embora ela possa falar de um outro ainda, mas sempre é a pessoa, sempre é ela. Então, nesse tempo número 2 aqui dessa síntese lapidar, o analisando não fala de si, porque ele vê que está falando com o analista. Depois vai ter a terceira fase, o terceiro tempo, quando o analisando entende assim: bem, eu não sou o discurso do outro, eu não sou preso no que o outro possa pensar de mim, ok, dane-se. Então o analista fala de si, porque ele fala com o analista, ele fala de si para o analista. E claro, pessoal, não vai pensar assim, então agora vai ser esse romance legal até um chamado final de análise. Não, isso aqui vai mudando. Um dia vai ser de novo o primeiro, um dia vai ser o segundo, um dia vai ser o terceiro. Aí você vai falar assim: nossa, já está em terapia comigo há um tempão, já não deveria estar assim. Para com isso. Não deveria, porque é isso aí. É o confronto da sessão, é a convocação. Lembremos que a análise é castradora. A análise é castradora, então é isso aí. Falar é um ato castrador, então analisando, vai migrar nesses 3 momentos aí, o quanto que for. Então não fique pensando assim, ele tem que ir do primeiro até o terceiro. Aí, beleza, vou liberá-lo. Nada a ver esse negócio, tá? Então não é isso. Só para você entender que ele vai migrar nesse negócio, vai ficar num tempo mais do que outro, faz parte, tá? Faz parte do processo terapêutico, ok? Então, aqui volta, de maneira esquematizada, então, os 3 momentos dessa chamada síntese lapidar do Lacan. Primeiro momento, o analisando fala de si, mas não fala com o analista. Segundo momento, o analisando não fala de si, pois fala com o analista. E terceiro momento, o analisando fala de si e fala com o analista. Ele mete no peito assim, então vamos lá, né? Falo de mim e falo com um analista que está na minha frente aqui. Então, é essa questão que é fundamental entendermos para que possamos, então, cada vez mais ocupar o nosso lugar de analista nesse percurso da análise do nosso analisando. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos começar, então, a falar do nosso lugar, o nosso lugar de analista. Então, o percurso da análise.
Qual que é o lugar do analista diante desse analisando que migra em os 3 lugares do Lacan, da síntese lapidar, tem resistência, aquela coisa toda. Então, ok, qual que é o nosso lugar nesse momento? Aqui é fundamental entendermos que tem alguns passos também. Então, assim, nesse primeiro momento de análise, o analista ele vai mais ver e vai fazer perguntas ali, é claro, no começo, para poder se inteirar melhor de quem é que está ali na sua frente. Então, isso aqui é bem importante, tá? O analista vê e o analista pergunta. E é aquela questão, tá? Mais no começo ainda, mas em todo momento deve ser assim, vamos lembrar que o tempo da análise ali, aproximadamente 1 hora de sessão, deve ser ocupado o mais possível pelo analisando, tá? Então não é você querer ficar falando na hora, contar da sua vida para quebrar gelo, vai querer contar de você, porque tem analisando que fala o quê nessa hora? Nossa, o meu analista parece meu paciente, ele fala mais dele na hora, ele se empolga, não deixa eu falar. Então, ó, quem tem que falar, por mais que seja pouco, é o analisando, tá? Então, guarde isso. Então, aqui, ó, ponto 1, ver e perguntar. Como assim, Baracho, ver e perguntar? Nós vemos e perguntamos através do que é chamado de anamnese, tá bom? A anamnese é o que Freud chamou de entrevista inicial, e é o que o Lacan chamou de entrevista preliminar. Então, aqui a nomenclatura tanto faz, tá? Mas o que importa é você, naquele momento, fazer as perguntas iniciais. Você pode ter um roteiro impresso ou não impresso, tá na sua cabeça, né? Nunca entregue o impresso a ele analisando escrever. Ah, vou dar para ele escrever aqui na minha frente. Não, quem escreve é você, analista, tá? Alguns fazem isso, né? Pega lá o papel, aqui tem uma anamnese, uma caneta e você escreve. Aí eu espero você escrever aqui. Dúvidas pode perguntar. Não. Quem escreve é você. Você pergunta e você escreve. Se porventura você usar o papel, tá? Se você for mais mentalzão assim, você guarda na tua cachola, então você pergunta. Então aqui temos a questão da anamnese, que é uma entrevista inicial ou preliminar, mas o importante com a anamnese é o quê? Ou a questão preliminar de entrevista é o analista ter informações que objetivam, como está escrito aí, estabelecer um vínculo. É isso aí. Uma implicação subjetiva do analisando. Então, ele vai contar para você ali as informações importantes da sua vida. Não pense que a anamnese ela só é no começo de uma análise, tá? Lá na caminhada pode ser importante perguntar uma coisa que nem perguntou no começo, tá? Pergunta depois, pergunta que brotar, ok? É um negócio assim, um tanto quanto formal e informal, tá? Você pode perguntar uma coisa lá na continuação da análise, lá na caminhada avançada. Ah, Baracho, mas já estamos aí há tantos meses, posso perguntar esse negócio? Não é do começo? Pergunta. Não fique preso, fase anal com umas coisas assim, não fique preso com isso, tá? Você pode perguntar o que você quiser. Classicamente, você usa mais no começo, mais pessoal. Muita coisa virá do teu analisando no discurso dele. Então, você pode perguntar depois, tá bom? Não se penitencie por isso. Ah, eu esqueci de perguntar. Eu sou um péssimo analista. Para com isso. A questão aqui não é péssimo ou um grande analista. É você atender. É você escutar o analisando. É isso, né? Então, aqui você pergunta e assim, né? Aí vem a grande questão. Tá bom, Baracho, eu vou perguntar para ele o que está acontecendo, vou fazer anamnese com ele, mas aí vem a grande pergunta de todos nós analistas, né? Como saber que há uma demanda de análise? Como saber que o analisando está aqui na minha frente? Quer dizer, é o candidato a ser analisando, né? Como saber que essa pessoa que está na minha frente, ela tem uma demanda de análise? Porque assim, o que é a demanda de análise? É o motivo que faz a pessoa realmente estar comprometida com a análise. É o motivo que faz a pessoa ter um desejo de seguir a análise. É isso. Então, demanda de análise não é porque o outro falou para ele que ele tem que ir para terapia, porque a mulher falou, o esposo falou. Não é isso. A demanda de análise não é a partir de um outro. A demanda de análise, um outro pode até cutucar, falar alguma coisa, mas a pessoa em questão põe isso em análise pessoal, ela observa, faz uma análise sincera da sua vida, aí ela fala assim: eu entendo que eu tenho que estar em análise. E como saber, então,
se no que ela te falou naquele começo tem alguma coisa ligada com demanda. Tem sim algumas questões. É isso aqui, ó. É quando o analisando se implica na sua angústia. Não tão somente se vitimiza, porque assim, ó, quando a pessoa começa uma análise, você vai lembrar da seguinte questão: ela ainda não é um analisando. A pessoa em questão é um paciente, vamos colocar assim, é um sujeito ali que está buscando ajuda. É muito comum que a pessoa no começo vai falar que a sua angústia, que o seu mal-estar é por causa de um outro, o outro que a prejudica no trabalho, em casa, é o marido, a relação com a mãe, com o pai, com o filho, um trauma que se passou, alguma coisa assim. Então a pessoa vai no começo das análises colocar-se na posição de vítima e colocar que ela é do modo que é, está do modo como está, por causa de um outro que, enfim, fez algo para ela, não atende o que ela tem expectativa, ela fica triste com isso, né? Mas com o tempo da análise, e essa pessoa, no caso, ela vai ainda entender que o outro tem que mudar, o outro tem que se posicionar diferente, o outro tem que alcançar aquilo que ela idealiza, atender a sua expectativa, para aí ela ficar no sentido melhor e curada. Com o tempo das análises, e aí ela vai começar a entender que a questão não é o outro mudar para ela ficar melhor, o outro pode ficar igual a vida inteira em relação a ela, mas ela vai entender com o tempo que a questão não é o outro, a questão é ela. E quando ela entende isso, e ela fala assim: já que a questão não é o outro, sou eu, então eu quero ver o que eu posso fazer então para poder reagir diferente com esse contexto, comigo mesmo, enfim, o que eu posso fazer? Nessa hora, temos um momento que a pessoa então está se implicando. Ela sai da posição de vítima, e ela sai desse lugar de vítima, do paciente inicial, e vai se tornar um analisando. Então, olha só. Então, não vai começar a terapia como analisando sempre assim. A pessoa pode começar esperando o outro, como vítima, como um coitado. Com o tempo, ela vai se escutando, ela vai entender que o negócio não é o outro, o negócio é ela. Quando ela se implica na angústia e não se vitimiza mais, então ela migra, ela deixa de ser um analisando um paciente com a vítima, como vítima, mas vai ser um analisando. Então, a análise começa quando a pessoa se implica, né? Aí o paciente se torna um analisando. É legal esse momento aqui, né? Cada um no seu tempo, tá? Cada um, o 3, o 2, o 1 lá do Lacan, cada um no seu tempo. Não vai comparar analisando o seu, tá? Ah, o outro que eu atendo às 2 da tarde, ele flui tão bem, ele é tão assim, agora das 4, nossa, ele não vai, me irrita com transferência, né? Ele me irrita, ó, cada analisando é analisando. Cada analisando tem o seu mundo psíquico particular, tem a sua história de vida, tem o seu modo particular de como lida com a castração, com a frustração, com o édipo. Então, ó, cada um é cada um. Baracho, mas eu tô ficando louco. Análise pessoal, supervisão e estudos. Está fora do tripé? Então, que negócio que é esse? Vá ao tripé. Então, quando a pessoa quer entender, quer participar da sua caminhada, aí ela se implica. E ela, então, torna-se finalmente um analisando. É isso aí. O analisando, então, é aquele que colabora. Ah, então não vai ter mais o 3, 2, 1? Claro que vai ter. Ele vai voltar para o 1 do lapidar, vai voltar para o 2, para o 3. É isso aí. Então, o importante de aqui para diante é sempre o analista pensar que toda a questão de uma análise vai girar em torno o percurso, e o lugar do analista nesse percurso é o lugar motivado pela pergunta. O analista não responde. O analista pergunta. Ai, Baracho, mas não vai parecer que eu sou uma pessoa sem educação? Vai parecer que eu sou grosso? A pessoa perguntou, eu não respondo. Eu respondo com pergunta, ele fica irritado com isso. Que fique irritado, é isso mesmo. É uma transferência isso. E você leva a pensar e a questionar por que ficou irritado. É isso aí. Então não fique pensando assim, em ser amigo do seu analisando, tem que agradar, eu não posso, tem que pegar leve com ele. Quem pega leve com ele lá fora? Aqui é diferente. A análise é castradora, gente. Então, olha só. A base do percurso analítico é a pergunta. Até porque está a questão fundamental aqui. Se você é ator que é direito,
responde só analisando, você está subestimando a inteligência dele. Você está subestimando a capacidade dele de criar sentido. Você se adianta, né? Se antecipa, ele responde. Não, vamos com paciência para brotar a resposta dele. Então, é a pergunta que vai ajudar a isso. É isso aí. Esse camaradinho aqui nos dá um belo ensino sobre isso. Ele é um psicanalista chamado Michel Silvestre. Nesse livro aí, ó, é um livro antigo já, mas quem sabe você encontre ele, né? Demanda em psicanálise. Olha o que está escrito aqui. O que o Silvestre fala? No processo das perguntas a serem feitas ao analisando, o analista é aquele que finge não ter compreendido ou ouvido bem. Vai ter analisando e fica bravo com isso, né? Você já perguntou esse negócio, doutor? Já perguntou isso 1000 vezes já. Pergunta de novo. Porque cada pergunta, a mesma que você faz, você vai ver um modo da pessoa responder. Então, o analista, ele finge não ter compreendido ou não ter ouvido bem. O analista pode parecer redundante para analisando, né? O senhor repete o que eu falo. Você fala no final da minha frase, doutor. Toda vez eu falo uma frase, eu acabo a frase, o senhor fala igual. Para você analisando, se escutar. É isso aí. Aqui, ó. O analista não deve ter medo de parecer tapado, lento, ou até mesmo burro, para fazer o analisando fornecer mais detalhe. Porque uma coisa é ele te responder aquela pergunta hoje, a responder a mesma pergunta daqui a alguns dias, responder na sessão igual, enfim, é isso aí. Ou na mesma sessão, né, perguntar 2, 3, 4 vezes a pessoa, não tem problema. O importante é isso, é perguntar, perguntar. Então, ó, você aí que é mais neurótico assim, ó, não tenha receio de perguntar de novo. Aí ele vai pensar que eu sou mau analista, que eu esqueci o que ele falou, perguntar de novo. Pergunta de novo, sem problema nenhum. Pergunta de novo. Então, não tenha medo de parecer tapado, tá? O Michel Silvestre está certíssimo nessa questão aqui. Então, você pergunta, porque cada dia é um dia, pessoal. Cada dia é um dia diferente do outro. Não entenda as sessões como uma coisa ligada uma na outra, uma novela, tá? Cada dia de análise é inédito. É inédito. Então, olha só. Então, o Lacan falava que o analisando, que o paciente, que a pessoa que está em análise, ela não quer mudar. Então, o analisando não quer mudar, embora fale que queira, embora fale que é um livro aberto, embora fale um monte de coisa. Ele não quer mudar. Isso faz parte, tá? Ele vai ter aqueles momentinhos que ele vai querer voltar na sessão, aquela regredir, normal isso aí, tá? Porque você se abrir é castrador, é um desconhecido a princípio, faz parte isso. Então, nós não queremos nos conhecer. Nós não queremos olhar aquela sombra, que nem falava o Jung, né? Não queremos fazer isso. Eu sei que está ali, de certa maneira, mas eu não quero olhar, eu não quero me conhecer. É preferir viver naquele piloto automático, naquela coisa mais alienada, respondendo através de um sintoma, porque embora o sintoma me atrapalhe, me faça mal, me faça gemer, mas eu já conheço, já estou com ele familiarizado, então tá tudo certo. Tudo certo? Nada. Tudo certo, escambau. Então, não queremos nos conhecer, mas o sintoma está aí, né? E como está escrito aqui, né? O sintoma, além de ser um questionamento de si mesmo, mas o sintoma, ele é um aliado do analisando. Embora ele se queixe do sintoma, embora ele fale que quer se livrar do sintoma, o sintoma é um parceiro. Com o sintoma, o analisando, ele tem ganhos secundários, terciários, até quaternários. Ele tem ganhos com isso, né? Então, é aquela luta de querer abandonar o sintoma e também encarar o que tem que encarar. Não é fácil fazer isso. Como está escrito aqui, ó. Se surgiram sintomas, se o paciente se empenha num comportamento sintomático, é porque uma grande quantidade de energia está presa. Porque, por outro lado, também, embora a pessoa tenha ganhos com o sintoma, mas sustentar o sintoma demanda uma energia psíquica muito grande da pessoa, porque sustentar o sintoma
é ir contra a essência da pessoa. E quanto mais longe da essência da pessoa, mais energia ela gasta. Porque é isso aí no dia a dia, né? Vê alguém no dia a dia que você conhece aí, alguém que não pode ser ela, adoece, enfraquece, perde energia, por mais que represente ali muito bem com um sorriso, não é brincadeira manter um negócio desse. Então, por isso que Lacan falava, não queremos mudar, não queremos nos conhecer, embora eu vá a uma análise, tenha até uma demanda, mas então vai ser essa luta o tempo todo, o tempo todo. Então não tem que fazer classificação de análise. Ah, porque há tanto tempo, esse tempo Cronos, ele está aqui, ele não deveria. Ok, ele pode até conseguir um bom tempo ficar assim, longe da sua fantasia, mas ele pode voltar. Qual que é o lance da análise? Eu analisando, o mais que ele puder, ele reconhece a fantasia que ele possui, aquele discurso, e o mais que ele puder, ele se afasta da mesma. Mas se a fantasia não for bem observada, ela volta com outro molde, com outra roupagem. Eu me livrei dela por aqui, aí ela sai, venci, venci. Ela vem aqui e pega de novo, com outro jeito. Mas o mais do mesmo. Então, o sintoma é isso aí. É um dispêndio de energia que a pessoa tem com isso. Então, a primeira coisa é essa: você vê e você pergunta. A segunda questão é ligado ao analista começar a entender o que viu. Não é entender como sua opinião, mas é você tão somente perceber qual é a da pessoa. É você perceber o que ela está falando através do que fala. Repetiu aquele dia, de novo veio de novo esse negócio aqui, de novo esse negócio aqui, assuntos diferentes, mas o analista percebeu um negócio comum ali. Lembra que Freud falava? Freud falava o quê? Determinismo psíquico. Lacan falava o quê? Cadeia significante, ou seja, o que a pessoa fala através do que fala, porque a interpretação não é do analista, é o próprio analisando, se deparando com o que fala e coloca o que acha disso. Então, o entender, quando coloca aqui, é o que o analista pegou no discurso do analisando, o que prevalece nisso. Qual que é o seu lema preponderante que prevalece? É isso. Qual que é? Então, o analista, ele começa a pegar a vibe do analisando. Ah, eu já sei qual que é a sua aqui, né? Então, é o tempo de uma resposta que vem do analisando, tá? O analisando que interpreta, você apresenta e coloca assim para ele, né? Você costuma colocar assim as coisas, você fala desse jeito repetidamente, em relação àquela pessoa você faz assim, a outra você faz assado. O que você acha de se ver assim? Pegou a fita? O que você se vê agindo assim? E manda ela responder. E ela vai colocar o que ela está entendendo, é isso aí. Então, é entender o que vive nesse sentido, tá? Porque o analista, ele ocupa o lugar do vazio. Se você inventar de ficar falando o que você acha, fechou o circuito. Então, é o momento de alguma resposta que vem do próprio analisando. E para que isso aconteça, você explora o sentimento do analisando. Ele te conta uma história, ele te conta aquela coisa de novo, e você pergunta: o que você sente com isso? O que você entende com isso? O que você acha disso? Qual é a sua opinião sobre isso? Está entendendo? Quando a pessoa é levada a colocar o que sente, o que acha, o que pensa, blá, 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 ela está colocando isso na hora como um sujeito. Porque a ideia, a pessoa é o quê? Sair da posição de objeto e ir para o lugar de um sujeito. Ela vai pensar, Lacan falava isso, ela vai pensar que o suposto saber é você, analista aí, né? O analista tem um saber que eu não possuo, ele vai me ensinar. Com o tempo, para com isso. Com o tempo, o analisando vai ver que o suposto saber é ele mesmo. Ele tem um saber dentro dele que ele não enxergava, que ele não via, que ele não achava que tinha. Com o tempo, ele vai se apropriar desse saber. O analista, o suposto saber, na verdade, ele tem que ser um objeto, desde sempre, e ocupar o lugar do vazio. Então, as perguntas, explorar o sentimento, tem a ver com levar o analisando a ser um sujeito, ok? É isso, né? É isso.
Então, ó, esse livro aqui, do Bruce Fink, você até conhece ele, né? Talvez sim, talvez não. É bem legal. Recomendo, compra ele, tá? Introdução Clínica à Psicanálise Lacaniana. Bruce Fink. Muito bom esse livro. E o Bruce fala o que nesse livro? Abre aspas, né? O analista pode ter todos os diplomas do mundo e uma reputação que não fique atrás da de ninguém. Mas se não for capaz de ir além da sugestão, dar opinião com o paciente e de engajá-lo no processo analítico, o tratamento se resumirá em nada além da administração de placebo. Então, o analista, ele tem que ir além desse lugar da sugestão, de ficar conduzindo ele com um bonequinho. Quem conduz a sessão é o analisando. Nós vamos atrás dele, né? Analisando na frente, o analista vai atrás. É isso aí, tá? Então, se você não se atentar com isso, vai virar sugestão, papo de vizinho com vizinha, vai virar você deve fazer isso, é melhor você fazer isso, e acabou a análise. Então, quando fala de entender o que viu, é você, com as perguntas, levar o analisando a entender o que viu. Olha que legal. O analista, então, no ponto 2 aqui, qual que é o lugar dele nesse percurso? O seu lugar é levar o analisando a entender o que ele mesmo fala, a entender o que ele mesmo vê. Aqui não é o analista, é o analisando e entender o que viu. Claro, você, como analista, escuta e vai devolver aquela vibe. Só isso. E o resto é com ele. É entender o que viu. Então, olha só. Diante disso, é fundamental que o analista escute. Então, a escuta analítica, muito bem ali colocada, muito bem fundada, é a escuta fundada, como está aqui escrito, no inconsciente do analisando através da fala. De novo, né? O que que ele fala através do que fala? Tenha paciência, tá? Ah, mas já está aqui há um tempão e não fala nada. A fala não é só verbal, tá? Olha o entorno do teu analisando. Porque, assim, a análise não é para você, analista. Ah, ele deveria estar assim já, eu vou fazer assim, estou pensando aqui em jogar esse assunto com ele. O que que é isso? A análise é espontânea. É com ele, não é você começando a análise, né? Alguns até falam assim, ah, doutor, começa aí a sessão, fala alguma coisa eu? Eu não. Quem fala é o analisando. Então, ó, você escuta, é escuta analítica, fundada no inconsciente dele, do analisando, através da fala, e aí você, analista, vai perceber o discurso inconsciente que está no discurso consciente dele, e que ele chegue também a essa percepção através da sua participação. É isso aí. Então, aqui é bem legal de falar, né? Porque há quem pense, analista pensa que é isso, né? Que a análise é contada a semana. Aí ela vai lá, a terapia do analisando o seu, e você fala assim, aí, como foi a sua semana? Não é isso. Embora ele conte da semana dele para você toda semana, aí você começa perguntando, você fala o que, na verdade? Quer falar o que hoje? Qual é o assunto de hoje? Quer falar sobre o quê? É isso. É perguntando, ok, né? Quer falar sobre o quê? O resto é com ele. Não é assim. Como foi tua semana? Você com isso está dando tema, né? Semana. Ah, tá bem? Você tá bem? Não. Como está? Né? Teve um sonho? Sonhou? E a sua mãe aquele dia? Te ajudou naquele negócio? Para de fazer isso. A análise é espontânea. Ele que fala o que quiser falar, o analisando. Então, aqui, ó, o trabalho de análise não é contar o que se passou na semana, mas é reposicionar o sujeito frente ao seu gozo. É isso. E que ele veja isso, né? Que ele perceba isso. Então, olha só. A terceira parte é essa. Então, a primeira parte, ver, perguntar, é entender o que viu. E a terceira questão é o analisando, junto com o analista, concluir aquilo que viu e aquilo que entendeu. Concluir aquilo que viu e aquilo que entendeu. Então, olha só, o analista, ele vai escutar o analisando. E para que ele escute o analisando
da melhor maneira possível, ele tem que estar em dia com a própria análise. Sem choro nem vela. Tem que estar em dia com a análise, com a supervisão. Porque analista fora do tripé vai ter uma escuta muito complicada. Ele não vai conseguir escutar direito analisando, tá? Tem que ser ouvido por alguém para poder ouvir o analisando. Então, o analista vai escutar bem estando em dia com a sua análise. Porque para poder concluir o que viu e entendeu, no caso, analisando, o analista tem que ocupar o lugar do vazio. É isso aí. Quanto mais ocupar o lugar do vazio, mais ele vai tornar-se um objeto, para que o analisando torne-se um sujeito. A questão é essa, tá? Então, aqui é o analisando que vai se apropriando cada vez mais de si. Então, não é você aí que vai dar alta para ele, tá? Alguns fazem assim, o analista, né? Ah, ele tá tão bem já analisando, no meu ver, então eu vou espaçar mais as sessões. Por que você está pensando em fazer isso? Ele que vai te falar essa questão. Ele, o analisando. Ah, estou pensando em dar alta para ele. Não, não é assim. É o contrário aqui da medicina, que quem dá alta é o médico. É você que vai escutar o analisando e vai ele falar para você isso. Ah, doutor, tenho pensado aqui em vir menos na sessão. Ah, é? Por quê? E não vai ficar assim também, né? A resistência dele agora, né? Para com isso. Para de julgar o analisando o seu. Se ele quer espaçar, ele espaça. Se ele quer voltar ao que era antes, ele volta. É ele, tá bom? É ele. E se um dia ele te falar assim, ah, eu quero agora dar um tempo das sessões, porque entendi muitas coisas, outras não, quero dar um tempo. Ok, que ele pare, ué, é isso aí, tá? Então não é você que vai definir espaçamento de sessão, ou se vai ter alta, se não vai ser, porque não é isso. Ele foi até você porque ele foi, né? Foi você que falou assim, vem aqui para a sessão, vem aqui, agora eu falo, vai embora. Ele que foi porque ele quis, e ele vai embora quando ele quiser. É isso. É isso. Ai, mas vai parecer que o analista manipula, não quer dar alta, porque quer ganhar dinheiro enrolando a pessoa. Por que você pensa isso? Por que você pensa isso? Então, nada a ver. O ritmo é dado pelo analisando. O lugar do analista e o lugar do vazio. O negócio é esse. Então, olha só. Porque senão você vai pensar assim, né? A pessoa quer parar a sessão, aí você fala assim: o que eu fiz de errado? Será que ele não está gostando? Aí você pega e se acha rejeitado já, com transferência, né? Rejeitado, ah, eu não sou bom. Para com isso. Para com isso. Então, ó, o analista, ele vai insistir nas perguntas sempre para que o analisando se aproprie cada vez mais da sua cadeia significante. E através disso, ele vai se apropriar também da sua fantasia. Qual que é a fantasia, Baracha? É aquele ponto de engasgado que a pessoa tem, que faz ela voltar sempre ali, sempre ali, sempre ali. E todo mundo tem isso, tá? Então, quanto mais ela perceber onde ela empaca, ela se afasta um pouco daquilo e não empaca mais tanto assim. É isso, é isso. Essa figura mostra bem essa questão. Aqui nessa figura você vê quem que está alimentando aí o que faz a pessoa limpar? Ela mesma. E assim é o sintoma, né? A própria pessoa alimenta aquilo que ela reclama, mas ela não vê isso. Com o tempo da análise, a ideia é que ela perceba qual que é a sua fantasia predominante, a repetição. O que Freud falava, né? Recordar, repetir e elaborar. Na análise, né? A pessoa recorda, aí ela vai ver por que que ela repete para ela elaborar. Isso é análise. Então aqui é isso. Quanto mais ela conseguir se manter distante da sua fantasia, melhor. Ah, eu entendi. Relação abusiva que eu caio, só namoro pessoa ciumenta, no trabalho eu faço sempre assim, que a pessoa toca parece meu pai, né? Assim que elas falam. Então, ok, ela percebe. Mas se ela não estiver vigilante, outra pessoa virá por aqui, diferente, mas igual, na verdade, né? Ela vai cair de novo. Quanto mais ficar longe da fantasia, esse é o grande objetivo de uma análise. Ok? O negócio é esse. Então, o analista, ele pergunta cada vez mais, faz pensar, vai para casa, pensa, até porque a análise não acontece só no setting, tá? Vai para casa a pessoa, dentro do busão, na cozinha, no banheiro, onde ela estiver,
Ah, alguém fala alguma coisa. Entendi! É isso aí. A análise acontece fora também, tá? Não fica fazendo assim, me responda agora essa pergunta. Não, deixa a pessoa marinar no forno o negócio, deixar cozinhar ali, e quando cair, encaixar, insightizar o negócio, ela vai começar a ter uma percepção, uma elaboração. Elaboração, né? Trabalhar para dentro, elaborar. É isso. Então, olha só. E aí, pessoal, o percurso analítico, já falamos sobre isso, o percurso analítico é de castração. Quando a pessoa fala, ela se castra. Não é fácil falar. E aí, como está escrito aí, o analista ele faz as pontuações. Perguntar também é pontuar, tá? O analista pontua. Pontua aquele momento da pessoa ali para ela se desidentificar, descolar daquela estrutura e observar quem é ela naquela hora ali. Olha você, o que faz consigo mesmo. Olha só. O que você acha disso? É isso. O analista pontua para chamar a pessoa a uma realidade. Olha só você nessa hora aí. O que você acha disso? Olha o que você falou. Então, pontuar é para fazer uma desidentificação. É tipo pegar a pessoa assim no lamaçal e fazer ela subir assim e puxar junto. E depois ela vai saindo sozinha. É isso. É isso. Então, pontua a palavra. Olha o que você falou agora. Por que você falou essa palavra agora? É isso, tá? Pontua a palavra. E até porque, todo analisando, a angústia que ele tem, o sintoma que ele carrega, o analisando vai sofrer de um lugar de repetição. Aquele circuito. Limpa, faz a pegada, limpa, repetição. Todo mundo tem isso. A repetição é o engasgado da pessoa, né? Porque ela fala assim: vou dar mais uma volta, quem sabe na próxima seria agradável. Quem sabe na próxima vai ser diferente. Faz idealização. Serei bem tratado de novo. Não vai, aí fica nesse negócio aqui. E fica nesse negócio. Repetição. Repetição por quê, pessoal? Esse aqui é um outro. Volta na questão de ser visto por um outro, volta na questão de ter uma demanda atendida por um outro. A treta sempre é o outro, no fim das contas. Então, ao invés de esperar por esse olhar, que o próprio analisando seja esse olhar para si mesmo, que não é ser exibido, metido, não é isso não, tá? É aquilo que é saudável. É isso. Então, cada um vai olhar a vida e o mundo a partir da sua amarração. Isso aqui é sério, tá? Aí na sessão ele te conta uma coisa lá analisando. Não, porque sempre é assim, porque sempre é assim, não sei o quê. Peraí. Isso é aqui dentro da cabeça ou lá fora acontece isso mesmo? Claro que muita coisa é aqui dentro da cabeça. A gente olha a vida com o nosso óculos. É a partir de nós, da nossa dor, da nossa angústia. Então, é caminhar com o analisando para que ele possa filtrar esse negócio. É isso aí. Então, ó, o que você está vendo aí, a base é aqui, ó. Você olha pela tua dor essa questão. Não é porque já acontece realmente. É o que Lacan falava, né? Significado e significante. Significante é o modo peculiar de cada um ver a sua vida. É isso aí. E o significado é o conceito. Então, cada um vai olhar o mundo com certeza, a partir da sua amarração. E não vai querer largar disso, tá? É bem aquela questão. Vai querer ficar ali, nesse lugar. Então, olha só. O quarto momento, então, é o chamado do impossível é legitimado. Como assim impossível, pessoal? Olha só. Porque a pessoa na análise pensa que a análise é o quê? Ela chegar um dia naquele equilíbrio assim, sempre vai ficar assim dela. Sempre, né? Sempre. Nunca mais vai ser esse negócio. Nunca mais. Ledo engano. O problema não é ter isso aqui. A questão é como que eu estou no meio disso aqui. Aí que está a questão. Porque sempre seremos faltantes, pessoal. Então, o analista, ele vai ter a voz neutra, ele ocupa o lugar do vazio. É fundamental que, analisando com o tempo, veja o analista como um ser faltante também. Então, sai da onipotência. Você não tem que suprir falta de ninguém, analista, não tem. Então, neutralidade,
externa, né? Pelo menos externa. Aqui eu posso pensar um monte de coisa, ok, mas aqui não. Na falha neutra. Voz neutra, muito bem. E aqui a questão do impossível. O analisando com o tempo, ele vai aqui, ó. Ele vai conviver com a chamada impossibilidade inerente à condição humana, ou seja, ele vai entender que ele nunca deixará de ser faltante, tá? Ele não é pleno. Só que ele vai com o tempo entender que a falta que ele quer tamponar a vida inteira para não sofrer, aquela plenitude, ele usa a falta em seu favor, porque só a falta vai gerar o desejo. E é o desejo que move a vida, que move o mundo, pessoal. É isso. Então, o analista não vai tamponar a falta do analisando. Aqui é um lugar seguro, fica tranquilo. Ó, o setting não é lugar seguro. Não faça a promessa. Setting é lugar de batalha, de guerra da pessoa na hora ali. Então, não vai ter essa conversinha. Aqui é lugar seguro. Seguro assim quanto é sigilo. Ok. O resto não. Então, ó, que analisando, aprenda, possa conviver com uma impossibilidade inerente à condição humana, que é a falta, sem fazer disso um sintoma. Recomendo a você, Lacan, o seu seminário 23. É isso aí, o sintoma, né? Lá ele fala sobre isso, o sintoma. Então, olha só. Então, muitos por aí que são contra a análise falam o quê? Não, a psicanálise, ela enrola a pessoa, ela faz a pessoa se conformar com a dor e viver com ela. Não é isso, não. A análise faz eu entender de caminhar com a falta. Se eu uso a falta em meu favor, como que vai ter dor? Eu vou caminhar para frente. Eu vou caminhar. Terei dor aqui, dor acolá, porque eu sou um ser humano a vida inteira. Mas eu aprendo, eu levo a me observar minha fantasia, a percebo, a reconheço, fico longe da mais que eu puder, e aí eu uso a foto em meu favor. A questão é essa, tá? Me distancio o mais que eu puder da fantasia. Então aqui, ó, é entender que a falta move o sujeito. A falta é fundamental para a história do ser humano. Tudo que foi criado na história, as construções, a evolução, a tecnologia, o progresso, um monte de coisa, é por causa da falta. Uma demanda movida pela falta que fez eu construir alguma coisa. É isso aí. Se tampou na falta do ser humano, ele para de desejar. Ser pleno não deseja. Vira um ser vegetativo, né? É ficar no útero, no cordão umbilical, lá amarrado na cintura. Não é isso. O ser humano vai tentar a vida inteira, de modo imaginário, pelo inconsciente, voltar àquele cordão, aquela onipotência que não tem mais. Saiu do ventre, vamos viver. O negócio é esse. Então, a ideia aqui, analista, o seu papel nesse percurso é chegar aqui, que analisando, conviva com essa impossibilidade. Ah, que tristeza, coisa horrível. Não! Vai fazer ele ser desejante e vai fazer ele tomar rumo na vida, construir. É isso. É isso. E no fim das contas tem a ver com a ressignificação. O analisando aprende a olhar diferente a mesma coisa. O outro, então, fica como está, não vai mudar, não depende mais disso. Eu mudo. Quer ficar como quer ficar? Fica aí. Ele é um outro. Eu sou esse olhar para eu mesmo, tá? É nesse sentido que caminha a análise. Então, você vê essa foto que mostra essa questão, né? Essa questão de alguém que ressignifica a vida. Em primeiro lugar, está chorando. Em terceiro lugar, ok, estamos aqui. Também quero vencer o primeiro lugar, mas o terceiro já está bem interessante. Essa é uma questão de maturidade alcançada pela pessoa que está em análise. É bem isso aqui, pessoal. Então, olha só. Então, o analista, com a voz neutra, que é fundamental, o analista não dirige a vida do analisando. Como está escrito aí, dirige o tratamento. O analisando não é posse do analista. Ao meu paciente, o meu, seu nada, meu nada, nosso nada. Ele é ele e tu é tu. Então, o analista tem compromisso
com tratamento. Aí sim, ele dirige o tratamento, não dirige a pessoa não é sua para você ficar conduzindo, sugestionando, mandando nela, não é isso não, tá? Aí uma outra questão fundamental, já que ele não é nosso analisando, tarefa do analista é implicar o sujeito, como está aqui escrito, né? É implicar o sujeito na sua relação com o problema que ele trouxe desde o começo e, com o tempo, deixe de ser uma queixa isso. A questão é essa. Ele vai ter outra depois, vai ter outra, enfim, mas é essa aqui. Então, a pessoa, ela se implica. Porque enquanto ela está no sintoma, que é ligado a um trauma, né? O trauma, como está escrito aí, é um grande roubo de economia. A pessoa que está vendo trauma, o trauma norteia a pessoa, rouba a energia da pessoa de maneira muito avassaladora. Então, quando faz análise, está escrito aí também. O objetivo da análise, quando fala final, é objetivo, tá? É o quê? É uma certa separação do outro. Não é você morar ermitão sozinho, não é isso. Mas é uma separação simbólica, ok? Não é mais aguardar que eu te valide, te reconheça, mas é uma separação do outro nesse sentido. Eu me autorizei, né? Eu me autorizei. Então, é deixar o circuito da demanda do outro. Então, o analista caminha assim com o analisando. E que ele, então, caminha além daquilo que ele espera de um outro. Ele vai esperando de si, se reposiciona frente ao outro, tá? A fantasia foi percebida, ele está ligado com ela, e ficar atento para ela não voltar. Ela pode voltar, isso não é fracasso, mas é aquela questão, o ser humano não é conflituoso por defeito, ele é por estrutura. A nossa estrutura é conflituosa sempre, tá? Eu me ligo um pouco mais, fico firme um pouco mais, isso é muito maravilhoso. Então, o fim de análise é mudar a posição da pessoa em relação ao outro. A grande questão é essa. Tão somente essa. Ela conseguindo fazer isso, ela dá um grande passo na sua vida. E ela ter gozo sem trucidar o corpo. A função da análise é produzir um gozo sem trucidar o corpo. Então, o analista, ele vê para perguntar, ele entende aquilo que vê, ele faz uma conclusão e ele realmente chega a essa posição com analisando o impossível a ser legitimado. É o que Lacan falava, né? Do sintoma sem o H para o sintoma com o H. O Hzinho é o quê? É o objeto A do nome borromeano, que é a falta. A falta não nos deixará, mas aprendemos a caminhar de um modo melhor, apesar da falta. A falta move o sujeito. Então, qual que é o lugar do analista no percurso da análise? É de caminhar com o analisando para que ele admita a sua falta, admita o seu próprio desejo e caminhe assim, apesar da falta. E ele realmente, como está aqui escrito, ele mude sua posição em relação ao outro, ele pare de esperar pelo outro, não vai confundir esse negócio assim, parar de esperar pelo outro, agora ele vai ser individualista, vai ser egoísta, não é isso, pessoal. Ele vai estar em comunidade, vai ter relacionamentos, mas ele vai saber caminhar diferente nessa questão. Isso que é fundamental num processo de análise. Então, olha só, fazemos análise para termos honra, assim falava Lacan. E realmente, né, como começamos esse momento aqui, nascemos na expectativa do outro, mas fazemos análise para sair da expectativa do outro. Então, a grande questão é essa, e com isso aqui encerramos esse momento aqui do lugar do analista nesse percurso analítico. Sou muito grato a você que veio até aqui conosco, caminhou até aqui. É isso aí. A você, bom trabalho, sucesso, tudo de bom no seu trabalho analítico. Até mais.